Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Bloco em Bloco. E hoje o nosso tema é como fixar, né? Os pontos de fixação de cargas suspensas como armários na alvenaria estrutural. Entender como projetar esses pontos, como isso funciona. Dá para fazer? Não dá? O que a norma diz sobre esses pontos de fixação? É uma pergunta que me fazem bastante, né, Rangel? E aí? A alvenaria suporta colocar o meu armário? Isso já aconteceu em residências minhas que eu construí para investimento próprio, do instalador chegar no local e falar: não dá para fixar, porque nem reboco tem, é gesso liso. Quem segura o armário é o reboco. E aí, o que vocês acham, né? Então, essa é a nossa, entre outras perguntas, grande Cassiano, entre outras perguntas, é uma das que a gente quer responder aqui. Alvenaria estrutural, suporte carregamento. Eu vou até voltar um pouquinho, vou devolver, né? No concreto armado, como que funciona a fixação de pontos que a gente chama de cargas suspensas? A norma de desempenho NBR 15575, ela prevê que nós precisamos deixar previsão para que cargas suspensas sejam adicionadas. Vou colocar aqui no Instagram só uma imagem, o pessoal do YouTube vai ver já também. Esse tipo de carga suspensa, por exemplo, eu não sei aí, né? Ó, deixa eu compartilhar. É raro a gente precisar ter esse tipo de coisa nas nossas edificações, uma carga suspensa, um armário, uma rede, por exemplo, em algumas regiões do país, a fixação de uma rede é um ponto essencial, e rede é uma carga um pouco complicada, né? Várias cargas são fixadas na própria alvenaria. Lá no concreto armado, eu tenho exatamente o mesmo problema, concorda comigo? Como que eu fixo isso na alvenaria de vedação? As pessoas comentam às vezes como se na alvenaria isso fosse o problema e em todo o resto isso fosse tá bem resolvido, tá? Na verdade não é tanto problema para a alvenaria quanto para o concreto armado. Então, a NBR 15575, conforme eu comentei, ela vai lá e dá um parâmetro. Ó, é o seguinte, os sistemas de vedação como um todo, não só a alvenaria estrutural, alvenaria de vedação, o drywall, todos os sistemas precisam suportar um valor de carga suspensa, tá? E para que determine se suporta ou não, é feito alguns ensaios. Um dos ensaios que são feitos, ó, vou colocar um aqui, é esse tipo de ensaio que está aí na tela. Vou colocar aqui também no meu YouTube também, e no Facebook. É um elemento, tá? Eu tenho uma mão francesa, digamos assim, fixada no elemento de vedação e que tem que suportar um certo valor de carga. Tá? Eu preciso saber disso. Então, vamos lá. Na alvenaria estrutural, lembrando, os carregamentos são distribuídos em todos os trechos, ou seja, eu tenho que ter blocos, eu tenho que ter alvenaria, é isso que significa alvenaria, né? É a parede, a somatória do bloco e da argamassa. Esse conjunto tem que, além de vedar, suportar todos os carregamentos da estrutura. E como ele é um sistema de dupla função, estrutural e vedação, ele também tem que fazer essa função de suportar essas cargas laterais. Aí existem ensaios para mostrar se isso suporta ou se não suporta na alvenaria. Onde fixar, onde não fixar. Em sistemas como, por exemplo, no drywall, tem que prever alguns pontos de reforço para isso, tá? Na alvenaria, depende do valor dessa carga. Os valores usuais, como, por exemplo, os armários, que mais? Que mais de carga suspensa vai numa casa aí? Que mais que é fixado na parede? Uma TV? Que mais que vai na parede? Fala aí para mim, pessoal.
que vai fixado nas paredes, que é uma preocupação. O pessoal sempre pergunta: posso fixar ou não posso? Uma pia, né? Isso, uma pia, um lavatório. Posso fixar ou não posso na parede? Então, uma série de coisas que vão fixadas nas paredes. E aí nós temos esse ensaio para isso. Aqui em 575 nos dá valores para entender isso. Esses ensaios são feitos ensaios de carga suspensa e testados se isso vai descolar ou não, se vai ter dano na parede ou não. Primeira coisa que eu adianto para vocês, a rede de balanço, ar-condicionado é um deles. Um primeiro ponto de muito preocupação, o pessoal Ronaldo, o Lucas, Cassiano aqui no YouTube, quem tiver aí no YouTube também, manda aquele alô para saber que você está aí, que você não está só de passagem. Qual o tipo de bucha que vai ser utilizado. Então, olha que interessante, mais do que só a resistência do elemento de vedação, ou a parede, no caso, ou a alvenaria estrutural, que tem dupla função de vedar e de suportar, é o tipo da bucha. E aí, para que possa não adianta só falar que suporta ou não, tem que provar. E esse ensaio tem que ser feito em laboratório e na obra. Tem que demonstrar. Essa é uma das vantagens lá na norma de desempenho, é que ela diz quanto tem que suportar e diz que você tem que provar que suporta ou não. Então, as cargas usuais, ele vai lá e dá valores. Cargas muito específicas, como, por exemplo, a rede de balanço, que pode ser uma carga variável, né, e dinâmica, em alguns casos, sim, é interessante que se faça um reforço pontual, como um coxim, por exemplo, tá? Mas as cargas usuais vai lá e faz especificação e as empresas ensaiam. Vou mostrar um ensaio aqui. Foi feito, por exemplo, esse aqui. Ó. Foi feito um ensaio aqui no Instagram, talvez esteja um pouco pequeno, mas eu vou explicar para vocês. Foi feito aquele ensaio, aquela fixação, conforme a gente viu lá. Essas imagens que eu estou mostrando, elas fazem parte de um manual de desempenho que é gratuito, que é livre, que é esse é para bloco de concreto, tá? Mas tem muitos semelhantes feitos para bloco cerâmico. Esse está na 5ª edição, feito no ano passado, do manual, chama Guia para Atendimento à NBR 15575, alvenaria com bloco de concreto, feito pela ABCP, a Bloco Brasil e alguns sindicatos, tá? Mas eu só estou falando porque é um documento aberto, qualquer um pode ter acesso, pode utilizar esses valores como referência. Foi feito primeiro esse ensaio que a gente está vendo aí, fixando com bucha comum de 8 milímetros, tá? Bucha comum para bloco oco de 8 milímetros. E é feita a aplicação das cargas. Então, é feito primeiro 20 quilos, não mudou nada. Depois é feito 30. Feito o quê? Vamos voltar, né? Tá vendo que tinha uns pezinhos sendo colocados lá no anterior? Vocês conseguem ver, né? Aqui no YouTube eu vou mudar também. Aqui. São feitos alguns pezinhos, semelhante à academia, alguma coisa assim, e vai acrescentando. Mais um, suportou, mais um, suportou. Não só se suportou ou não, mas se isso acrescentou algo, ou o que aconteceu, né, com essa alvenaria. Aí está mostrando aí aos pouquinhos nesse relatório. Ó. Primeiro com uma bucha comum a cada peso que ocorreu. Ó, não aconteceu nada a acrescentar, beleza. Depois 70, 80 quilos após 1 hora de ensaio, escorregamento da bucha de aproximadamente 2 milímetros, que é quase nada. Após 24 horas de ensaio, escorregamento da bucha de 5 milímetros. Com 90 quilos, aumento de escorregamento e com 100 quilos houve a queda. Tá? Após 2 horas de ensaio, término de ensaio, porque caiu aquele equipamento. Então, com a bucha comum, até 90 quilos suportou, com 100 quilos
em cada ponto dessa fixação, que é bastante, né? É bastante peso, mas ele não suportou. Aí, nesse caso, é feito um ensaio agora com a bucha diferente, uma bucha especial, que é essa aqui, ó. Aqui. É chamada de FU de 8 milímetros, e ela até os 100 quilos suportou normalmente. A gente vai vendo, acrescentando, escorregou 1,5 milímetro, e após 24 horas com 100 quilos houve escorregamento, mas não houve queda. Tá? Então chegou nos 100 quilos que se espera, e nada a acrescentar, manteve aquilo sem prejuízo. Tá? Então vamos voltar. Cargas suspensas na alvenaria, absolutamente ok. Os ensaios provam isso, conforme a gente está vendo, mas que o ideal é que você tenha, que você utilize buchas específicas para isso. E aí a gente tem alguns ensaios para mostrar. Tem mais algumas coisas dentro disso, algumas cargas muito pontuais. O Marcelo está falando que era comprar seu curso de estreitas. O que seriam estreitas? Deve ter digitado errado, né? A gente precisa alguns pontos específicos, como rede. Rede, o que você recomenda, Rangel? Rede tem uma carga que pode ser superior. Não é comum que tenha, né? Não é, Cassiano? Cassiano que está lá em Fortaleza. Algumas regiões norte, nordeste do país é muito comum que se tenha redes de balanço em casa, né? De estruturas. Nós estamos falando do curso de estrutura de alvenaria estrutural especificamente, tá, Marcelo? Mas depois você me chama no particular, eu te explico certinho sobre isso. Nós vamos abrir turma nova do de alvenaria no mês que vem, tá? E de concreto em novembro. Mas essas cargas não é nem pela carga pontual, porque para ter mais de 200 quilos, mais de 100 quilos em cada ponto de fixação de uma rede, são 2, eu tenho que ter mais de 200 quilos ali na rede, né? O que não é impossível, né? Mas é mais incomum, né, Valéria? Você já fixou pontos de rede da alvenaria em alguns pontos? Em alvenaria estrutural de fixação de rede, mais de 200 quilos. O problema é a dinâmica, porque balança, né? Então eu prefiro, no caso de fixação de rede, colocar ali um coxim, que a gente chama, daquele ponto específico. O que é coxim em alvenaria, para quem não tá ligado? Coxim nada mais é do que um reforço pontual para cargas pontuais. Então é como se eu estivesse fazendo uma viga, um caixote de concreto embutido naquela alvenaria do ponto específico onde uma carga concentrada chega. Cargas de até 100 quilos, como a gente está mostrando, de parafusos, já está mostrado os ensaios que se suporta tranquilamente, sem necessidade de nada a mais, de adicionar nada a mais. Tá? Mas algumas cargas pontuais, como rede, que podem superar isso, é interessante que eu faça um coxim, tá? Especificamente, ou que uma outra possibilidade bacana é que eu coincida a fixação dessa rede, que é uma coisa que normalmente já vai até faz um cortezinho e deixa ela embutida ali, né? Faça na região onde eu tenho um ponto de grout vertical, que eu já tenha isso no projeto, tá? O Cassiano está perguntando o seguinte: como seria esse ensaio, já que pode ocorrer patologia de acordo com a fluência, tempo, mesmo com pequenas cargas? Cassiano, esse ensaio é feito conforme a gente diz, tem um tempo específico para monitorar se houve escorregamento ou não, mas eu não acho que a fluência, no caso de cargas pontuais de até 100 quilos, causem problemas. Quem traz as referências de como são esses ensaios, o tempo aplicado, é a nossa norma de desempenho, NBR 15575. Ela diz exatamente como tem que ser montado isso. Esse ensaio que eu mostrei nos slides, nas imagens, tanto no Insta quanto lá, eles foram indicados no IPT, foram feitos pelo IPT, né? Então você vai lá, isso serve para qualquer sistema, é ensaiados com vários revestimentos, inclusive. Aí se for sem reboco, aí se tiver gesso, como que isso altera? Mas eu diria que o principal aspecto está no tipo da bucha e do parafuso, muito mais do que na estrutura em si. Vários ensaios demonstraram isso. Tome cuidado com o tipo de bucha que você está utilizando.
que ele escorrega na bucha, ele não derruba a parede junto, tá? Ele não fissura a região da parede normalmente. Cargas maiores, aí sim, né? Maiores que 100 quilos em cada ponto. A gente normalmente verifica qual que é o valor dessa carga que está chegando e faz um coxim armado ou não armado. Então, coxim, esse conceito de fazer um caixote ali naquele trecho, ou ter um grout de cima e baixo. Coincidir com o grout de cima e baixo é uma boa ideia para resolver essa questão das cargas suspensas, né? Um armário como esse ou vários outros, tá? Tem mais algumas coisas, ó, tem umas buchas que são bem resistentes, perfeito. Então, ó, o segredo tá principalmente no sistema de fixação, na bucha. A alvenaria, tanto cerâmica quanto de concreto, tá mais do que tranquilo e provado em ensaios e atualizados que ele suporta com folga, né, com tranquilidade, desde que você utilize as buchas corretas. Tem algumas coisas ainda dentro disso que o pessoal pergunta bastante também, que são os ensaios de impacto de corpo mole e de corpo duro, tá? A própria norma também prevê isso, então será que essa... Mas tudo isso é pela alvenaria estrutural ter dupla função, de vedação e de estruturas. E é claro, como ela está carregada, nessas situações de impacto, por exemplo, eu tenho um carregamento nesse sentido, isso melhora a minha condição de suporte. Mas isso tem que ser feito também para as alvenarias de vedação. Se for concreto armado, tem que verificar as mesmas coisas do mesmo jeito. Então, ensaio de corpo mole e corpo duro. Então, o que seria o corpo mole? Uma pessoa, por exemplo, batendo, um cachorro, algo que não seja com a alta rigidez, né? Que não seja, por exemplo, uma marreta, que é um corpo duro, que a gente chama. Então, verifica se tem um ensaio específico. Pega, por exemplo, um saco de pancada, né, aquela de boxe, de uma certa altura, com um certo peso, solta e mede o impacto que isso causa nessa parede, nessa face e na face de trás, digamos assim, tá? Na face atrás desse elemento. E aí, a mesma coisa para corpo duro, esse impacto nas paredes. E na alvenaria também, nesses manuais de desempenho, isso está mostrado com tranquilidade que isso está bem atendido, tá? De acordo com todos esses valores. Tudo bem? Então, respondendo especificamente as nossas dúvidas aqui, ó, vou repassar minhas perguntas. Primeiro, importância desse ponto de fixação, isso é utilidade do dia a dia. Você precisa saber se o seu elemento, se a sua alvenaria suporta essas cargas suspensas, seja de vedação ou seja estrutural. Aqui, ó, conforme a Valéria disse, uma coisa interessante, seguinte, ó, vou pegar os de cerâmica que eu tenho aqui só para mostrar para vocês, ó. Tem dois tipos de bloco cerâmico. Ó. Estão vendo aí? Esse aqui é bem comum, tá? Esse aqui é menos comum, mas é bem parecido com um bloco de concreto. Quando eu vou fixar o elemento aqui, ó, eu tenho uma parede espessa e essa espessura dessa parede, nesse caso maciça, nesse caso aqui ela é vazadinha, tá? E lembrando que esses blocos eles têm resistências normalmente 4 ou 6 MPa, é uma resistência à compressão bem alta, né? E que essa bucha tem normalmente pelo menos 2,5 centímetros de espessura e maciça. Então, mesmo que esse bloco seja oco, conforme está aqui, ele tem uma face de resistência, né, maior, mais resistente. E isso, conforme a Valéria disse, isso não é nem precisa ser especialista para perceber, né, que ele gera uma resistência maior do que os bloquinhos de vedação. Eu não tenho de vedação aqui, acho que em casa eu tenho, eu vou trazer. Mas muito maior do que os de vedação que as pessoas confiam. É que as pessoas têm a falsa sensação de que essa fixação é feita no reboco, tá? No revestimento, e não é, né? É no conjunto como um todo.
O José Regis está perguntando aqui no YouTube o seguinte: boa noite, Rangel, sobre acústica. Como funciona a alvenaria estrutural? Tem que fazer algum preenchimento de algum produto? Deixa eu ver se a gente tem uma live específica sobre isso. Deixa eu ver se está na programação aqui. Porque se não eu falo disso agora, ou a gente deixa exclusiva sobre acústica, sobre desempenho acústico. Deixa eu já ver aqui. Nós temos, lembrando, 10 lives, né? Sobre esse assunto específico, pelo menos. E na sequência, um evento sobre como dimensionar, detalhar, executar, calcular, né? A alvenaria estrutural. Que é o treinamento em alvenaria estrutural que vai acontecer no dia 7, 8 e 9. E é gratuito e é online. Antes disso, nós temos algumas lives para tratar de alguns assuntos específicos. Vocês podem perguntar. Eu estou olhando se já tem ela prevista. Sobre isso, nós vamos falar sobre instalações elétricas e hidráulicas amanhã. Nós temos live sobre controle tecnológico. Nós temos live sobre reforma. Não temos sobre acústica. Então, vou te responder, tá? Específico sobre isso. Deixa eu abrir aqui. O José Regis. Bom, em relação à acústica, primeiro que nós temos que pensar nisso. Na alvenaria estrutural, eu tenho que atender. Na vedação também. A acústica está muito relacionada à massa. Então, a pessoa entende como se na alvenaria, quando o concreto armário estivesse bem resolvido. Não tem. Na alvenaria eu tenho uma vantagem, na verdade. Para a maioria das situações, a alvenaria estrutural, o bloco oco, sem nada de preencher, atende. Por exemplo, quando eu tenho divisão, porque assim, o problema é a divisão entre unidades, um apartamento, um sobrado geminado, uma kitnet, que você divide parede com outra unidade. Então, é o seu vizinho. Nessas situações, na verdade, são duas situações onde a norma de desempenho exige uma vedação acústica maior e que o bloco oco, em muitos casos, não atende. Então, quando eu tenho, por exemplo, divisão entre unidades de quarto com quarto. Então, esse é o meu quarto e ali é o quarto do vizinho e eu tenho só uma parede de bloco dividindo as duas unidades. O bloco comum, oco, ele não atende essa situação. Fica perto, mas não atende. O que não atender? Significa que passa um XDBs, né, a mais do que deveria. Então, se eu emitir um barulho aqui e medir o quanto chegou lá, eu tenho que ter, no máximo, se não me engano, 45 não pode passar, tá? De uma unidade para outra. A exigência é maior se fosse duas cozinhas. Onde eu tenho essa solicitação maior também? Quando um quarto está colado com um elevador, por exemplo. Então, se eu tenho a minha unidade, meu quarto está colado com o elevador, a exigência é maior. Então, inclusive, se você é morador desse tipo de unidade, saiba que é exigido uma vedação acústica diferenciada, independente do tipo de construção, se é concreto, se é alvenaria, se é drywall, o que for, eu preciso ter esse conforto acústico maior. E aí, como foi medido várias situações como essa e o bloco comum não atende ou passa muito perto, foi desenvolvida algumas soluções para isso. Uma delas é o chamado bloco acústico. Então, pega um bloco como esse, lembra que é massa? Então, coloca mais massa, ele tem uma parede um pouco mais espessa, tanto para concreto quanto para cerâmico, isso existe, tá? O bloco de concreto, ele tem um pouquinho mais de resistência acústica do que o cerâmico e tem uma menor resistência térmica, mas por isso, normalmente a vedação mais comum é esse, o acústico é esse, só por questão de massa. Mas na maioria das situações, os dois atendem. E nessa situação, nenhum dos dois atende com um bloco comum. Então, ou utiliza um chamado bloco acústico, que está disponível no mercado, que você vai lá e ele é exatamente com a mesma resistência, o mesmo material, mas aumenta um pouquinho a espessura. Ou, que costuma ser mais econômico, porque nem todo lugar tem um bloco acústico, né? Inclusive, pessoal, dê atenção para isso, sabe?
antes de projetar algo, de desenvolver os seus projetos em alvenaria, certifique-se com o seu cliente se os blocos que você está utilizando estão disponíveis na região dele. Essa semana mesmo aconteceu uma situação com a gente aqui no escritório, que um edifício, se eu não me engano, de 15 andares, eu não lembro a altura do edifício, mas que na hora de executar a obra, a gente perguntou tudo, o bloco de 34 não está disponível na nossa região mais. Então isso traz um transtorno, remodelar, né, o edifício todo, mudar todas as famílias. Então certifica. O acústico é bem comum que a gente tem disponível, em poucas regiões tem, mas tem. E é uma das possibilidades. Então o que resolve? A outra situação é preencher esse furo com alguma coisa, com algum material inerte. Poderia ser areia, poderia, mas tem que tomar cuidado, porque a areia, se você furar, né, pode ser que ela vaze. É muito utilizada a vermiculita. A vermiculita, por ser um material inerte e leve, muito leve e coeso, né? Tem outros lugares que utilizam, por exemplo, preencher esse bloco, só preencher com argamassa pobre ou fraca, né? Uma argamassa com pouco cimento, só para dar a coesão necessária aqui nesse elemento. Então, respondendo a pergunta do José Regis sobre a acústica na alvenaria, isso serve também para cerâmico, não é só para estrutural. Normalmente, nessas situações específicas, ela não atende, eu preciso preencher com algum produto. Poderia ser qualquer outro produto, em muitos casos, para que dê massa, mas esses são os mais utilizados. Inclusive, traz economia para nossas estruturas. Tá bem? O que mais? Mais alguma pergunta sobre essa questão de desempenho, aproveitando? Térmico, estamos tranquilo, né? Térmico, qualquer um dos dois atendem e atendem muito bem essa questão térmica. O cerâmico tem um desempenho térmico melhor do que o de concreto, mas os dois atendem aos requisitos estabelecidos pela NBR 15575. Realmente, as dúvidas ficam na questão acústica, mas está explicado, não é a desvantagem da alvenaria. No cerâmico, é até mais fácil, né? Porque eu tenho um furo que eu vou lá e preencho. Como que faz isso na alvenaria de vedação, se ela não tem essa possibilidade? Como que eu vou preencher? Usar uma parede mais espessa, talvez? Um reboco um pouco mais espesso para tentar equilibrar isso. Lembrando que o que vale é o que está medido na obra. A acústica tranquilo, desempenho tranquilo. Então, todas as questões da norma de desempenho estão atendidas de maneira muito adequadas. E para que você tenha essa tranquilidade, tem alguns manuais que são disponibilizados. Eu vou enviar um desses manuais lá no nosso canal do Telegram, tá? Então, se você está vendo aquela live, por que, Rangel? Esse manual, ele serve como comprovação do seu projeto de atendimento à norma de desempenho. Do projeto, quer dizer, uma evidência. A argila expandida funciona, Alexandre? Funciona um pouco menos, porque a argila expandida, normalmente ela deixa muitos vazios ainda, né? Então, eu não vi nenhum ensaio com a argila expandida que prova isso. Já vi com vermiculita, já vi com argamassa. Tem gente que preenche até com grout mesmo. Aí eu acho um exagero, que é caro, é pesado, grautear a parede é mais trabalhoso, enfim. Mas resolve também. A argila expandida nunca vi utilizar dessa forma. Pode usar EPS entre os blocos para acústica também? Entre os blocos? Eu não entendi. Assim, ó, fazer parede dupla? E colocar um EPS no meio? Até pode, mas alguém já viu fazer isso? Colocar EPS entre os blocos para acústica? Assim não pode, certo? Tem que ser argamassa. Só se fizesse parede dupla, mas daí eu não vejo necessidade de ter o EPS. O EPS está ali em parede dupla só para resolver a questão para garantir a dilatação, né? Questão de bloco de 11,5, alguma desvantagem devido à menor largura? Sim, Anderson, menor largura eu tenho um pior desempenho térmico que acústico, o isolamento é menor, estruturalmente tranquilo, mas tem os ensaios lá para mostrar que em algumas situações o de 11,5
não atende. Ó, a Valéria está comentando. Na questão acústica, um cliente usou parede de espelho de 7 centímetros. Então, fez uma parede dupla com um bloquinho de 7 centímetros. Quer dizer, aumentou a espessura. Sempre pensando nesse caminho. Usar o EPS assim resolve, mas é um baita de um custo, né? A gente nunca utilizou em obras nessa situação. Um jeito errado de projetar esse ponto de fixação normalmente é simplesmente desprezá-los, que ele vai acontecer no projeto. É possível modificar isso em uma reforma? E uma reforma, se for necessário, a gente pode fazer um coxim, sim, adicional. Inclusive, vou marcar uma live só sobre reforma e alvenaria, tá? Com uma engenheira que tem trabalhado com muitas reformas de apartamentos e alvenaria, quais são as dificuldades que ela encontra, como resolver isso. O Alexandre falando que eu iria usar EPS, mas o cliente retirou a parede dupla. Muitas vezes a parede dupla realmente não é... Por que eu gosto de parede dupla às vezes, entre unidades, por exemplo, de sobrado geminado? Por questão de reforma futura. Quando a gente vai lá, usa parede dupla dilatada 2 centímetros entre eles, lógico, resolve, melhora muito a questão acústica também entre unidades. Mas imagina se esse vizinho daqui resolve fazer uma reforma na casa, é uma casa, né? E esse não, essa reforma daqui pode impactar na outra estrutura, tá? Tem live sobre patologia na alvenaria estrutural? Tem sim, e tem esse conteúdo sempre mais aprofundados lá dentro do Master em alvenaria estrutural, mas isso eu vou explicar lá no treinamento para vocês, ok? Pessoal, é isso. Obrigado a todos pela companhia nessa noite. Um abraço.